Bem-vindos a mais um episódio do podcast Raízes da Inovação, um podcast da Fundepag. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, ambientes de inovação. A inovação ela não acontece numa bolha, ela precisa de um ecossistema que favoreça investimentos, conexões e, claro, soluções reais para as nossas necessidades. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com um time de especialistas em inovação, são pessoas selecionadas a dedo para falar com a gente. Eu estou aqui com a Mariana Zanata. A Mariana, ela é da Universidade Unicamp e também coordenadora de ambientes de inovação e empreendedorismo da Inova Unicamp, né, Mariana? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. O André Santos também está aqui com a gente. O André, ele é diretor executivo da agência Inova e diretor da API, que é Ambientes Paulistas de Inovação, a associação, né, André? Seja bem-vindo. Isso aí, obrigado, Mona Lisa, é um prazer. E o Levi Machado, que está aqui do meu lado, ele é diretor de inovação, novos negócios e IPT Open do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Vocês estão vendo que o time é de peso mesmo. Seja muito bem-vindo, Levi. Obrigado. Para começar, Mariana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui. A gente sabe que você está numa universidade muito tecnológica, né? Uma das maiores do Brasil e também inovadora. Mas conta para a gente como a inovação entrou na sua jornada pessoal e profissional. Qual é essa relação que você tem aí com a inovação? Legal. Bom, eu sou economista de formação, me formei na Unesp. E depois eu acabei indo fazer mestrado, doutorado, um pouco por gostar ali da área de pesquisa, na área de política de ciência e tecnologia, né? Um curso que existe na Unicamp nessa área. E aí que eu fui, né, tendo mais contato aí com essa área de inovação. Depois eu acabei indo trabalhar no IPT por um tempo. E aí essa parte de inovação foi, né, cada vez mais aflorando aí no meu trabalho. E até que em 2011 eu pude participar, né, de um projeto na agência de inovação da Unicamp, a Inova Unicamp. E, na verdade, desde a criação assim, da agência que eu ficava olhando no site ali, né, vendo o que eles faziam. Na época aparecia quem trabalhava, né, e eu pensava... O bichinho te picou. Um dia quero estar lá, né? E aí agora faz 14 anos, então, que eu tô lá e trabalhando mais com essa parte de empreendedorismo, né, e coordenando o parque e a incubadora da Unicamp no momento, assim. Muito legal. A Mariana é de Campinas também, assim como eu. Isso. E a gente descobriu hoje que somos vizinhas. Exatamente. Né? Olha só, que mundo pequeno, Mundo né? pequeno. André, conta um pouquinho pra gente, assim, o que te fez perceber que esse era o caminho da sua jornada pessoal e profissional, trabalhar com inovação? Olha, difícil pergunta, Mona Lisa, mas sim, para mim foi muito natural, ao mesmo tempo nada natural. Com a minha vida, comecei na música, fui fazer faculdade de tecnologia por um acaso. Então quer dizer que você já curto. foi cantor, é isso? Não, cantor não vou nem entrar nesse ponto. Tá. Mas apareci na faculdade de tecnologia e comecei até por influência de um primo e tal, e foi. E comecei no mundo de consultoria, né? Programação, consultoria e tal. De repente me vi numa empresa, uma multinacional, que nasceu no Vale do Silício, né? Onde eu passei 13, quase 14 anos lá. E dentro dela tem um Instituto de Ciência e Tecnologia. Aí eu comecei a me envolver mais. Então, uma empresa que já falava de inovação e tudo, abriu o mundo para mim, tudo que você podia ver de mais moderno. Então, foi abrindo naturalmente para mim dentro de uma empresa como essa. E quando eu fui para a parte de ciência e tecnologia, comecei a entender um pouco mais no mundo da pesquisa, né? Então, nesses meus 13, 14 anos, aí foi muito natural esse caminho, até que eu cheguei a um ponto final, agora chega, quero começar a empreender, montar minhas startups, virar né, gostava muito de empreender, comecei a entrar muito nesse mundo, e aí foi onde eu falei, pô, peraí, tem um mundo que eu não conhecia, fora do mundo corporativo, né, e onde, respondendo sua pergunta mais diretamente, onde me encantou foi quando eu decidi participar de um projeto com um amigo, e de repente me apresentou um negócio chamado coworking, que eu não conhecia na época, tô falando lá de 2017, por aí. E foi muito próximo, um pouco depois daquela tragédia, infelizmente, de Brumadinho. Onde, para mim, eles falaram assim, André, aconteceu um fenômeno aqui muito legal, independente, né, independente da tragédia, que foi o quê? Numa sexta-feira teve a tragédia de manhã, à tarde teve um desafio que uma agência nacional soltou nas redes, etc. Na sexta-feira à noite ele juntou diversas pessoas do coworking, trabalhando lá de sexta até domingo, quase segunda de manhã, virando noite, comendo pizza.
eu falei, peraí, o que é isso? Me explica um pouquinho como que funciona esse mundo de inovação, o que está acontecendo aqui, que é um outro mundo fora do mundo corporativo. Foi aí que eu me encantou, que eu falei, não, agora é isso mesmo que eu quero minha vida, e entrei, agora estou no Parque Tecnológico, fazendo coisas com a agência de inovação. Então, foi esse ponto, foi o poder de falar, peraí, eu consigo juntar muitas pessoas, as pessoas trabalham em prol de algo que às vezes não é só o financeiro, não é só o resultado do dinheiro, mas sim para causar impacto social. Então, foi ele que aí ficou. Muito bom. E tem uma curiosidade, você é de Sorocaba, né? Sorocaba aí virou meme, uma das melhores cidades para se viver, cidade tecnológica. Eu sou exemplo, eu sou paulistano, sou de São Paulo, mas já moro em Sorocaba, já tenho filho sorocabano, minha vida tá lá e realmente, né? Já o Sorocabano Então falou você assim, bem, tá? Não fica divulgando muito, porque senão vai começar a encher a cidade, mas realmente é uma cidade Senão muito todo mundo boa, vai querer sou ir pra lá. fã, sou suspeito de falar. Muito bom. Ô, Levi, conta pra gente, assim, o que te levou para esse caminho de inovação? Qual foi a maior inovação da sua vida pessoal e profissional para você chegar até aqui? Bem, eu sou biólogo de formação, né? E quando eu estava na universidade, sempre me batia uma pergunta, um questionamento, uma ânsia que eu não sabia explicar de para onde nós vamos com tudo aquilo que está sendo feito dentro da universidade. Então, a gente fazia as pesquisas, resultados maravilhosos, e eu, na universidade, como aluno, não conseguia ver aquilo transpondo o muro da universidade. E daí eu vim fazer meu mestrado, meu doutorado, segui o caminho acadêmico, convencional, mas sempre com um viés de pesquisa aplicada, olhando para coisas que tenham realmente uma aplicação no mundo real. E daí me bateu um pouco de desespero quando eu terminei meu doutorado e eu tinha resultados fantásticos. Nossa, isso vai ser uma patente, isso é uma revolução para o mercado. Só que eu não tinha me perguntado em nenhum momento sobre viabilidade econômica, sobre plano de negócios em cima daquele resultado fantástico. E nesse caminho, eu tinha resultados, coisas que eu poderia viver daquele meu conhecimento, eu poderia explorar isso comercialmente, mas eu não sabia como fazer, eu não tinha ferramentas para isso. E aí eu virei professor universitário e vi isso se perpetuando, eu formando alunos e indo por esse mesmo caminho. Foi então que a gente construiu uma incubadora, um trabalho de vários professores dentro da Unesp, que criamos a primeira iniciativa de inovação que eu participei, que foi o Aquário de Ideias, e dali a gente conseguiu consorciar a pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico com negócios, com novas oportunidades de impacto social, de desenvolvimento de carreira, e aí isso brilhou meus olhos, e com isso eu acabei indo parar depois na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, fiquei 1 ano como coordenador lá com o professor Varran, secretário de Estado. Foi um aprendizado muito grande, que eu era um ambiente de inovação, a Mariana, todo mundo aqui está nos ambientes de inovação, e lá eu estava olhando a política pública e olhando os ambientes de inovação por cima. Então foi um desafio muito bacana, tive a oportunidade de construir um apoio bem interessante aos ambientes, e depois eu vim parar no IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a Mariana já conhece bem também, assumindo a figura de diretor de inovação e coordenando os programas de inovação. O IPT é um órgão de 125 anos, eu trouxe de presente para cada um de vocês aqui. Presente. Olha só, começamos ganhando Obrigado, presente. Lindo. Contando a história Obrigada. desses 125 anos, e que Joia. o IPT é um órgão único no Estado nesse quesito de apoiar a inovação. Então a gente tem várias iniciativas, a gente vai falar aqui ao longo do programa, mas é bem legal a gente conhecer, e eu acho que a inovação tem um pouco disso de começar a proporcionar a interligação entre os atores. Então é um caminho e que uma proposta bem legal esse podcast. Ele fala bastante, né? Mas sabe por quê? Ele contou pra gente que ele fez um curso de oratória. Será que é por isso? Pode ser. Mas tá joia. Vocês perceberam aqui que nós estamos com 3 peças fundamentais para esse ecossistema da inovação. Nós temos aqui uma representante da universidade, um representante municipal, digamos assim, né? E um representante do Estado. Então, nós vamos promover aqui um debate super saudável, até porque cada um tem a sua opinião, tem as suas histórias para compartilhar, mas todos são amigos, né? Vocês já se conhecem. Sim, sim. Então, o que a gente quer trazer é entendimento para você sobre ambientes de inovação. Para começar, eu quero começar com você, Mari. Responde para a gente o que é inovação. Pois é, pergunta simples, mas complexa, né? Porque hoje todo mundo fala de inovação o tempo todo, né? Então, a inovação está no dia a dia, né, da gente. Bom, a gente pode ir para um caminho mais teórico, né? Existem manuais que falam sobre o que é inovação. Mas se a gente for pensar, né, no dia a dia, a inovação ela pode ser incremental, né, de coisas que você vai ali melhorando, um produto, um processo, né, aos poucos, e ele vai se tornando cada vez melhor e você vai inovando
incrementalmente, né, esse produto, ou você pode também inovar em coisas totalmente novas, disruptivas, né? Então, se a gente for pensar no exemplo de um telefone, por exemplo, enfim, antes não existia o telefone, então o primeiro telefone lá de Graham Bell, né, uma super inovação. E depois, ao longo dos anos, o telefone foi sofrendo ali melhorias, né? Então ele primeiro era de discar, depois teve o teclado, né? Depois ele virou sem fio. E até que hoje a gente tem um smartphone, que é tudo menos telefone, né? Porque ele Exatamente. é praticamente um computador, né? E agora com o chat, então, Exatamente. mais uma inovação, né? Então, isso a gente falar de produto, né? Mas a gente pode falar de inovação de serviços, né? Então, quem diria que a gente poderia comprar roupa ou sapato pela internet, por exemplo, É verdade. né? Mesmo internet banking, né? Antes a gente tinha que ir no banco para tudo. Hoje a gente não vai no banco, né? Praticamente a gente não usa mais dinheiro, né? Então, internet banking também, uma inovação de serviço, Uber, né? E hoje a gente fala até de inovação de marketing, né? Casos de Havaianas, né? Que deu Granado, por exemplo, que foram marcas que se reinventaram, né? E se reposicionaram no mercado. Inovação social também, né? Cada vez mais, aí a gente tem muitos exemplos disso. Então, a inovação, na própria inovação, ela foi se inovando e gerando novos tipos aí, né? Então, acho que é um pouco isso aí para contribuir. Ô, André, e a inovação, ela nasce na academia, em qualquer lugar, né? Conta pra gente o que é inovação, pelo seu ponto de vista. Olha, eu concordo, número, né, gênero e grau com a Mariana. A inovação veio desde, tipo, você falou de roupa, né? Imagina assim, como que você costurava antes de existir agulha? Você consegue imaginar isso? Imagina quem inventou isso lá atrás, inovou a forma de costurar. O mundo usa agulha até hoje, né? Sim. Não se, né? As inovações disruptivas são cada vez mais complicadas, né? Por alguns motivos, né? As incrementais, como vão mudando, fazendo alterações, mas as disruptivas são cada vez mais difíceis. O que eu entendo muito, né? A gente discute bastante, sim, a inovação ela nasce principalmente quando tem uma grande necessidade do ser humano. Então, isso é o que motiva o ser humano a fazer algo, resolver uma dor, resolver um problema. E quando você encara isso, né, de frente e começa a botar esforço nisso aí, então, geralmente começa a nascer inovações e começa a você querer resolver o problema de uma forma inteligente, né? E aí vem a literatura, né, mais moderna e fala, tá bom, mas inovação é quando você ganha dinheiro em cima disso, né? Senão vira só uma invenção, fica lá na gaveta, uma pesquisa, etc. Então, a inovação, além de você resolver um problema, né, você tem que fazer dinheiro. Então tá bom. Então se eu resolver um problema e quero fazer dinheiro, então preciso achar alguém que compre essa minha inovação. Tem que ter um investimento. Tem que ter um investimento. Mas antes até do investimento, até um pouquinho que eu na fala do Levi lá atrás, mas e aí, alguém compra isso? Não estou nem falando do investimento. Pode ser que eu tenha muito dinheiro para gastar, mas e aí? Você compra essa minha ideia? Então isso é o que faz gerar inovação hoje em dia. Você tem que traduzir alguma necessidade, resolver o problema e fazer dinheiro em cima disso. Ou seja, fazer dinheiro porque alguém gostou e vale a pena. Então é um pouco disso aí, pode nascer em qualquer lugar, né? De qualquer lugar. Pode nascer numa escola com crianças, pode ser numa faculdade, pode ser num hospital, pode ser num clube de futebol, pode ser qualquer lugar pode ter inovação hoje em dia. A informação que você mesmo falou, tem para todo mundo, né? No palma da mão, então é muito fácil. Agora, se despender, né? Ficar lá, trabalhando, resolvendo problema, testando, pesquisando o mercado, aí começa a entrar numa outra conversa que não é nem de inovação, é de empreendedorismo que fala, mas qualquer lugar. Resposta em qualquer lugar, mas sempre resolvendo problemas. Você concorda com ele, Levi? Concordo plenamente com os colegas, e a inovação é um processo. Ela é um processo que ela nasce, amadurece, pivota, se desenvolve, morre, renasce novamente com outra abordagem. Então, quantas coisas e quantos empreendedores, inovadores bateram com a cara no muro antes de realmente ter uma inovação entregue. Tem um caso emblemático com um investidor falando que não teve coragem de investir na Uber, no seed money, quando a Uber estava começando. Ele não acreditou que uma pessoa ia abrir o carro para um desconhecido e um desconhecido ia entrar no carro de outro Perdeu desconhecido. a ideia. Ele não acreditou que isso ia acontecer e a coisa explodiu de forma absurda. E a inovação precisa disso, que um pouco que colocou agora, que é conexões. Ela precisa de ter pessoas certas, nos locais certos, no momento certo, para que ela também tenha esse apoio para acontecer de verdade. Então, além de você ter, não é só ter uma ideia inovadora fantástica, você tem que ter um ecossistema onde aquela ideia
minimamente possa germinar. E da germinação dela pode se desenvolver várias outras coisas, mas se não tiver esse local adequado, você não consegue que a inovação ela atinja ou consiga ter um caráter de modificar a sociedade. Então, a inovação passa por um processo que gera modificação na sociedade, no final das contas. Entrega um resultado, né? Mas Exato. como saber, Levi, que a minha ideia ela é inovadora? Acho que esse é um desafio muito grande, né? Esse é um desafio gigantesco. Eu não esqueço, eu participei de uma banca de doutorado na Holanda, eu nunca vou esquecer essa frase. Um avaliador falou, seu trabalho tem coisas novas e coisas interessantes. As coisas interessantes não são novas e as coisas novas não são interessantes. Então, assim, saber o que é inovação, e é por isso que a inovação não pode ser simplesmente focada no resultado. Eu vou ganhar dinheiro ali na frente. Ela tem que ter uma visão de valor um pouco mais ampla, um pouco mais robusta, porque ela vai ter que se reinventar no meio do caminho. Então, dificilmente, das startups, de algumas que eu já acompanhei os planos de desenvolvimento, e é quando a gente vai falar de Deep Tech, o desafio é ainda maior, a ideia inicial que suscitou aquela pesquisa inovadora e o negócio, no final, quando a pessoa realmente começa a viver daquilo, não tem nenhuma relação com a pesquisa básica inicial. Então, você não sabe a utilidade de um recém-nascido, né? Então, você tem um período ali de maturação da ideia, por isso que precisa de um ecossistema que permita isso se desenvolver. E para você, Mari, como que a gente descobre que realmente a nossa ideia é inovadora? Bom, a gente lida bastante com isso na universidade, né? Porque pelas atividades que a gente tem dentro da Inova e também na incubadora, o tempo todo tem ali pessoas, né, alunos, né, da graduação, da pós-graduação, trazendo para a gente algumas ideias e que eles querem empreender, né, a partir disso. Então, tem aquela parte, né, de você ver se é de fato uma inovação ali, né, em termos acadêmicos, né, do que ele está fazendo. Mas é como vocês já falaram aí, tudo bem, pode até ser, né, uma pesquisa ali inovadora, né, não existe nenhuma patente ainda sobre isso no mundo, né, então a gente pode olhar por ali também, né, pela parte assim mais do rigor ali acadêmico, né, mas como eles falaram, a gente tem que entender e ajudá-los a entender se isso dali tem mercado, né, então às vezes eles vêm com uma baita pesquisa ali, né, que tem, né, muito valor acadêmico, mas que não necessariamente o mercado quer comprar, né, tem cliente para aquilo. Então, na incubadora, principalmente, a gente faz esse processo aí de ajudar esse empreendedor a conversar com o mercado para validar, né, a gente chama do processo de validação, e, de fato, né, tentar explorar ali, né, a jornada do cliente, o problema que ele tem, para ver se a solução que ele está pensando atende aquele problema, né? Então, se isso, né, se validar Não ali, é de só fato, teoria, né? tem a prática Não, tem a também. prática. Então, essa é que é a maior dificuldade ali do empreendedorismo acadêmico, né? É você conseguir transpor essa ideia, né, essa invenção ali de dentro da universidade para o mercado, entendendo se de fato aquilo resolve um problema real da sociedade, de um segmento de cliente, né? Então, acho que isso é uma parte importante aí do processo. Eu só vou cortar um pouquinho, e isso é uma coisa que a gente tem que observar. E não existe uma competição entre a pesquisa inovadora, a pesquisa empreendedora e a pesquisa básica. Um exemplo de inovação que todo mundo já usou alguma vez na vida, mas não tem uma patente, não tem nenhuma grande empresa ganhando com plano de negócio em cima disso, é o soro caseiro. Uhum. Sem o soro caseiro, uma pesquisa que evidenciasse, que entregasse o resultado daquilo ali, salva milhares de pessoas de passarem por problemas de saúde graves, porém você não tem uma patente no soro caseiro, você não tem um plano de negócio, você não tem uma startup baseada em soro caseiro. Mas é uma invenção, é uma pesquisa, é disruptivo e saiu de pesquisa básica. Mas nem por isso tudo que vai sair da pesquisa básica tem que necessariamente virar um plano de negócio, Sim. atender um mercado, mas não é por isso que não tem o seu valor e sua importância para a humanidade como um todo. Não, isso é super importante, sim, porque quando fala de inovação, a gente está falando de, naturalmente, startups, a empresa vendendo produtos, mas tudo precisa de inovação. E nem tudo você vai ficar milionário e vai ganhar muito dinheiro. Na pesquisa, você tem que ter a forma de pesquisar, o processo, você inova no processo, né? Na forma que você estuda, você tem vários pontos. E aí você tem que tomar cuidado para não ter a banalização, né? O que a gente
procura promover nos ambientes é justamente isso. Então, poxa, legal, parte do princípio que alguém já quebrou a cabeça, já pesquisou, já estudou, já fez muita coisa ali, está fazendo. Daí como que você leva isso para o ambiente de inovação? Como você leva isso para o mercado depois, né? Então é todo esse apoio que a Mariana falou, Levi, é falar, tá bom, então eu entendo que isso aqui parte do princípio que já, teoricamente, já foi desenvolvido, minimamente, agora vamos entender o mercado, entender o outro lado da moeda, e isso, para você colocar no mercado, quando você fala de uma inovação que vai para o mercado, vai virar um produto, um serviço, você fala, peraí, mas quem está por trás disso? Né? E aí esses ambientes são muito importantes para ligar esses pontos, né? Porque quando você vai virar um produto, vai virar um serviço, realmente vai ter alguma inovação, de repente, você não pode estar sozinho. Não tem como, pelo menos eu ainda não achei nenhum caso que a pessoa sozinha fez uma inovação e teve sucesso. Ainda não foi provado isso. Então você tem que ter muita gente em volta. Ou sócios, ou parceiros, ou professores, ou estagiários. Você precisa ter uma equipe, um ecossistema para isso virar. Então isso é o mais importante para isso, de fato, ter uma inovação. É onde, de fato, a inovação ela traduzir isso em acontece. dinheiro. Seria o ambiente de inovação? Sim, o ambiente de inovação é feito e pensado para isso. Você juntar essas pontas, fazer essas conexões e falar, opa, peraí, você precisa do quê? Você precisa de um sócio, precisa de um investidor, você precisa de um... Peraí, você não entende muito bem desse produto, você precisa de acesso ao mercado. São muitas variáveis. E aí, cada empreendedor ou cada pessoa, indivíduo que está ali querendo inovar, o grupo, tem algum gap, tem alguma necessidade. E aí, esses ambientes conseguem... Opa, peraí, vamos juntar uma pecinha que está faltando aqui e, de repente, essa pecinha não está aqui ao nosso alcance, de repente, essa pecinha não está em Sorocaba, está lá em Registro. Eu falo, Levi, tá aí? Eu falo, não está aqui, está lá em Campinas, ou está em Ribeirão Preto. Esse lance de você ter que se conectar de forma rápida e conectar esses ambientes é onde tem a mágica do negócio, você acelerar. Porque se você olhar a literatura, fala, tá, inovação você vai traduzir em dinheiro? Vamos pensar dessa forma. Tá bom, mas como que você faz isso rápido? Porque também tem outra frase, eu adorei essa da pesquisa. Mas é outra que eu falo para quando você está mentorando, fala assim, ó, a pessoa que vem com a ideia inovadora é igual você ter um filho, é perfeito. A ideia, não existe ideia melhor. Eu já falo assim, ó, parte de um princípio que é o seguinte, tem pelo menos 8 chineses que já tiveram a mesma ideia, eles estão correndo na sua frente. E vão vender, e vão estar no mercado. Então, aí você vai colocando umas pimentinhas para virar isso. Muito bom. E qual é a importância, Levi, dos ambientes de inovação para o desenvolvimento sustentável do Brasil? Eu acho fantástico a gente discutir esse tema, né? Porque a gente fala sempre de sustentabilidade, da importância da pesquisa para a sustentabilidade, mas só um resultado científico de pesquisa publicado na melhor revista científica do mundo, isso não vai causar, tem um impacto, mas isso por si só não vai promover que o Brasil tenha realmente um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento econômico e ambiental consorciado. Então, o ambiente de inovação ele tem a capacidade de ajudar a criar mecanismos que aquela pesquisa científica possa se converter realmente em novos produtos. Aí, como o André colocou, a questão da conexão. Essa conexão precisa ter vários atores. Eu brinco muito dentro com os alunos, eu dou aula no curso de Engenharia de Pesca, um curso bem diferente. Concordo. Se junta 3 alunos de Engenharia de Pesca, vão montar uma startup. Parabéns, vocês vão falir daqui a 2 dias, porque vocês são a mesma pessoa, com o mesmo pensamento, com o mesmo background, que não vai conseguir devolver ou entregar isso em um produto para a sociedade. Então, necessariamente você vai ter que ter conexões com profissionais que têm perfis diferentes do seu. E aí entra o conceito da tripla hélice, o quádrupla hélice, na versão mais moderna, que é essa integração entre os diferentes atores. Academia, ciência, universidades, o poder público, aí é governos mesmo, incentivando, estimulando, criando mecanismos, criando sandbox para que as inovações possam ser aplicadas no mercado de forma mais clara, com um regramento um pouco não mais frouxo, um regramento mais objetivo para que a inovação possa ser testada e validada. Você ter os empreendedores ali trabalhando e as empresas e a sociedade dentro dessa esfera atuando para que a inovação seja maturada, seja trabalhada e possa se converter realmente aquele artigo científico maravilhoso em um resultado prático. E existem vários exemplos desses no Brasil. Dentro da Unesp eu tive a oportunidade de assistir alguns que foram muito legais, de sair da pesquisa científica, num trabalho de mestrado, uma aluna com um filho que não tinha uma perspectiva de futuro e ela tem uma empresa hoje, uma startup contratada por uma grande empresa baseada no conhecimento que ela desenvolveu na universidade.
Então, esse mecanismo, ele funciona, ele é possível. Sim, é bem interessante que a gente pode trazer aquela frase que o pessoal fala muito, principalmente na internet. É importante ter a pesquisa, mas tem que entender dos Paranauê, não é assim? Então, acho que é isso que vocês estão querendo trazer aqui também. Precisa ter, de fato, uma necessidade e algo uma ideia criativa que traga a solução realmente para quem está precisando. Ô Mari, imagine que eu sou uma empresária e tenho uma ideia inovadora. O que eu preciso fazer? Acabei de ter a ideia, eu tenho que procurar você, tenho que procurar o André, o Levi. Qual é o primeiro passo? Tá. Como o André falou, né? Inovar sozinho não existe. Então, você está conectado a um ambiente de inovação, seja uma incubadora, seja uma aceleradora, aí depende do local onde você está, né? Você procurar, seja Sebrae, né? Você procurar alguma instituição, né? Algum órgão ali que trabalhe com isso para você ter algum respaldo e também estar conectado com pessoas. Né? Então, por exemplo, se você for procurar uma incubadora, né, o pessoal aí vai te ajudar a pensar no modelo de negócios, né? O que significa o modelo de negócio? Bom, você tem uma ideia, tá? Mas quem poderia comprar essa ideia? Seu segmento de clientes. O que você vai entregar para esse cliente, né? Sua proposta de valor. Então, montar esse modelo de negócios, né, é importante. Geralmente, incubadoras, aceleradoras ajudam a fazer isso. Né? É importante você estar conectado também para pensar recursos, né? Vou precisar de dinheiro. Não tenho capital próprio, então vou ter que buscar recurso público. E aí tem FAPESP, tem FINEP, enfim, tem diversos órgãos aí, né? Estaduais, federais, né? Que dão dinheiro para isso. E tanto melhor você estar conectado a um ambiente que te ajude, te oriente Já a é buscar especialista isso, exatamente, né? Precisa de sócios, né? Lá na incubadora a gente tem algumas startups de equipe, né? Que é uma pessoa. Isso. A gente até aceita, mas assim, por pouco tempo, porque, né, não dá para você desenvolver sozinho. Sim. Então, você está conectado nesse ambiente vai te ajudar a conhecer pessoas que podem vir o seu sócio, que pode ser um bolsista, um estagiário, né? A sua pessoa comercial ali, né? E a gente estimula muito isso, porque em muitos casos, falando do empreendedorismo acadêmico, o pessoal sabe muito da tecnologia, mas não entende do mercado. De duas, uma. Ou ele tem que se transformar e passar a entender do mercado, ou ele tem que trazer alguém se ele fala, não, eu quero continuar sabendo da tecnologia, né? Então, sozinho ali, só um monte de técnico, não vai rolar, né? Então, eu acho que essa é a importância de você estar conectado a esse ambiente de inovação, porque é onde você vai poder interagir com as pessoas e, de uma forma ou de outra, elas vão te ajudar ali a se estruturar, né? E pensando até mais para frente, até de internacionalizar, sair do Brasil, né? E aí, quando você for sair do Brasil, é a mesma coisa. Vou abrir um negócio na Espanha. Não é catar mala, descer em Barcelona e procurar uma loja. Abrir a banquinha. Né? Então, assim, o mesmo vale lá para fora. Como eu quero ir lá para fora? Vou lá procurar alguma incubadora, né? Vou procurar a Apex, né? Vou procurar agências ali, ambientes no exterior também que ajudem a fazer conexão lá fora, né? Então, é muito mais fácil, né, de você empreender conectado. Se prepara, né? Se a prepara esses antes de... ambientes, exatamente. E aí, aproveitando o gancho da Mariana, eu acho assim, uma coisa que a gente está falando aqui é de ambiente de inovação, que trabalham a inovação, trabalham esse empreendedorismo focado muito em base científica e tecnológica. Então, a gente tem um público-alvo bem definido. E tudo isso, nos ambientes de inovação, envolve um profissionalismo no contexto de avaliar a maturidade tecnológica daquela solução, daquela ideia, daquela pesquisa que está chegando. Às vezes tem uma pesquisa que é super interessante, já está há 10, 15 anos pesquisando um tema específico com potencial de mercado, etc. Porém, a maturidade tecnológica, por mais que já tenham 15 anos de pesquisa, a maturidade tecnológica daquela solução chegar no mercado ainda é baixa. Então, os ambientes de inovação trabalham muito nesse aspecto profissional e envolve uma questão que é
não vender sonhos. Não adianta falar, vamos criar o próximo Elon Musk, vamos criar o próximo inovação disruptiva, a próxima Uber, o próximo unicórnio. Não. É realmente dar um pé no chão para esse empreendedor que está buscando e que muitas vezes ele vem já procurar a gente com um sonho. E não é uma ideia, não é um negócio, é apenas um sonho ainda que tem sim uma raiz científica e tecnológica. E esse é um outro desafio que é onde esses ambientes estão realmente fazendo um trabalho bem interessante de conseguir conjugar isso daí, fazer com que esse empreendedor tenha um local que ele possa validar, testar e até, não é por aqui. Realmente, como já acontece várias vezes também. Sim. Acho que um ponto, perdão, assim, acho que um ponto que é legal, até para desmistificar, as pessoas saberem o que procurar, né? Porque você tem tipos diferentes de ambientes. Sim. Então, como a Mari falou, poxa, existem incubadoras, existem aceleradoras, existem parques tecnológicos, distritos de inovação, ou seja, são ambientes muito diferentes, existem públicos e privados, Sim. que são características diferentes. Existe, por exemplo, o Sistema S, que ajuda muito o empreendedor no Brasil, que é fantástico. Então, o nível de maturidade daquele empreendedor e da ideia é meio que ajuda também a direcionar um pouco onde ele deve ir. Né? Então, se você fala, poxa, estou incubando aquela ideia, aquela startup, poxa, é uma incubadora, naturalmente, já passei esse processo, estou querendo crescer, vai para uma aceleradora, começa a fazer conexões com o mercado, certo? Não, peraí, eu sou uma empresa, eu preciso conectar com um ecossistema, poxa, um parque tecnológico, um distrito de inovação. Então, essas características diferentes de cada ambiente ajudam também o empresário, a pessoa se situar. Né? E também o lance da vocação, do ecossistema que ele quer participar, né? A solução dele, onde ele quer aplicar, se é numa cidade, se é no estado. Então isso tudo é uma coisa importante de cada vez mais se desmistificar para ajudar as pessoas a irem para o caminho certo. Tem que fazer uma pesquisa prévia ali, para entender qual é... Às vezes pode ser a pesquisa, ou às vezes não é nem a pesquisa, mas ir até o ambiente. Se conectar, conhecer. entender, falar o que você faz e estar aberto também para ouvir. Porque a pessoa vai lá, poxa, minha ideia é maravilhosa. Então, mas veja bem, você vai passar por uma escolinha antes, você vai aprender o que é um Canvas, você vai aprender o que é um pitch, né? Você tem uma série de caminhos que alguém já passou e foi virando metodologia. Então você não precisa sair fazendo na raça. Segue uma receitinha. Ou seja, vocês acabam lidando com as emoções também. Muito. Isso acontece bastante. O cara quer chegar no parque tecnológico, ele já teve a ideia, ele acha assim, e a ansiedade de desenvolver alguma coisa tão grande, e cheguei, eu quero botar dentro do parque tecnológico, vai ser uma coisa disruptiva, mas ele não fez o passo inicial de desenhar o modelo de negócio dele. Aí fala, você vai para a incubadora, você vai ficar aqui agora, você vai começar a desenhar a sua ideia de projeto. Não, mas eu já quero vender, eu quero conectar com a empresa, né? Não é esse o seu momento ainda. Então, existe um ecossistema para atender e atores no ecossistema para atender cada um desses momentos da inovação. Do nascimento até o desmame da inovação, vamos colocar assim, já que a gente está aqui. Isso não tem preparo. Né? Você não aprendeu isso na faculdade, não tem algum guiazinho, então isso é muito boca a boca, é você se conectar e falar. E eu acho que vem muito do feeling da pessoa também, né? Sim. Tem reunião de acompanhamento, assim, com as empresas da incubadora, que acaba sendo meio um divã, assim, sabe? Fala que eu te escuto. Então, tem dia que o pessoal vem super animado e tal, né? Tem dia que fala, ai, meu Deus, não, vai dar tudo errado, não quero mais empreender, né? Então, você tem que lidar também com esses altos e baixos, porque como o Levi falou, não é achar que vai sair dali um mês na capa da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, da Exame, entendeu? Não é, né? É um trabalho... Existe todo um processo. Exatamente, ainda mais se a gente tá falando aí de deep tech, né? Dessas coisas saídas da universidade. E mesmo que não seja, né? O trabalho é muito longo, né? E de altos e baixos mesmo, né? Então, a gente tem que ter ali um certo feeling, né? A gente tem histórias curiosas, sobre essas reuniões, né? Às vezes... Tipo, meio lava roupa suja ali no meio da reunião entre os sócios ali, sabe? Tem que saber lidar. Mas faz parte. Isso que você falou, chega um empresário com ideia maravilhosa e começa a falar pra você. E aí? É o sonho daquela pessoa ali. Que tá se abrindo e falando, meu sonho, eu quero realizar tal. Você fala o quê? Como você vai falar pra Teu sonho não é bom? Fala, poxa, eu vi 2 empresas semana passada vendendo. Então, tem hora que você tem que ser... Tem que ser. Papo reto, como fala? Fala real, pé no chão, né? Abre. Mas às vezes você fala, peraí, mas também às vezes você é uma pessoa que você não tem um conhecimento, você tem um conhecimento de um processo, de um ambiente, do ecossistema, mas você não domina aquela tecnologia. Às vezes a pessoa pode estar realmente com algo disruptivo, que você não pode julgar ali naquele primeiro momento e falar, opa, não, isso aqui já vi na China, vi um videozinho no YouTube lá, que já vi uma coisa parecida, esquece. Não, porque pode ser que aquilo não vingou. Então, é uma linha muito tênue entre a pessoa ter ideia e a pessoa, de fato,
viver daquela ideia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E já teve casos de ver pessoas ali que, uma vez, um caso rápido, uma startup que estava lá no parque, eu apresentei para uma outra pessoa que estava passando pelo corredor, que é uma outra startup, com um nível um pouquinho melhor, até um investimento. De repente, os dois falaram tal. Saíram, foram para o me ver, que era ligado ao automotivo, voltaram, de repente o cara começa a me agradecer, André, pelo amor de Deus, obrigado e tal. E aí, de repente, começa uma lágrima do empreendedor, eu olho assim, tá tudo bem? Eu falo, não, tá tudo bem. Mas eu tinha certeza que o parque ia me ajudar um dia, que isso ia acontecer, as conexões. Minha esposa me largou faz 3 anos que eu não vejo meu filho, ela fala que eu sou maluco. Aí você para, você olha e fala, caramba, né? Peraí, né? Então, tem vida por trás do empreendedor, tem gente ali atrás. Então, você tem que ter um respeito, você tem que saber o que está acontecendo antes de você julgar. Então, a gente procura sempre... Mas tem hora que tem que ser direto. Exatamente. Tem que pisar em ovos, às vezes. É o nosso papel, né? Isso, Trazer isso, a né? real também. O pessoal, nós estamos aqui no estado de São Paulo e a gente sabe que existe uma associação, você inclusive faz parte, né, da API, que é Ambientes Paulistas de Inovação. Qual é a relevância dessa associação para uma inovação, por exemplo? Olha, é super importante você se conectar. Lembra que a gente falou não se faz sozinho? E o sozinho não é às vezes só a pessoa, o sócio, o time ali, a equipe. Você conectar esses ambientes, facilitar. Então, para a gente se conheceu muito, né, nessa associação, conectando. Nasceu de uma forma despretensiosa. O governo já faz isso, né? Cada estado já faz, o Brasil faz, etc. Mas começou de uma forma, peraí, entre nós, entre os ambientes, vamos começar a dialogar mais, falar mais? Então nasceu isso aí. Essa associação fez um ano e pouquinho. E ela nasce com o intuito de falar assim, peraí, vamos nos ajudar, porque de repente a dor que eu tenho no ambiente, a Mari também tem lá, o registro, você tem muita similaridade nos problemas. Os processos são muito parecidos. A forma de empreender, a forma de inovar é muito parecida. E cada ambiente tem a sua característica, a sua vocação, que a gente fala, sua pegada ali. Então, essa associação nasce com o intuito de você, peraí, facilitar, agilizar o processo. Porque lembra, olhando o reloginho lá, tem 8 chineses lá já fazendo com a tua ideia e botando no mercado. Então, como que você acelera o processo? Então, você tem que ter muita informação. E não é só ChatGPT, não é só internet. Você tem que ter conexão com as pessoas. Então, essa associação ela faz com que você comece a ter uma relevância no Estado, que é importante, né? Aí a gente começa, sem ser bairrista ao mesmo tempo, mas é importante que os Estados se fortaleçam, né? Então, o Estado de São Paulo, poxa, vamos juntar com o governo, fazer uma associação privada, juntar força e começar a trabalhar em prol da inovação do Estado. E isso, obviamente, conectar com o Brasil, com outros estados, com o Brasil, que hoje a gente já faz bastante conexões com outros ambientes. Então é isso, esse é o objetivo, é você acelerar o processo para que você não fique reinventando a roda. Não fique falando o mesmo tema, eu falando em Sorocaba, ele falando em São Paulo, em Registro, em Campinas, outro em Bauru. Faz sentido, né? Sim. Sendo que é o mesmo país, mesmo objetivo comum, que no final do dia todos os ambientes estão em prol de algo que é um impacto econômico, um impacto social. Então, esse é o objetivo da associação, é acelerar esse processo, se conectar e fazer com que as coisas fluam de uma forma mais legal. Com certeza, já apareceu alguém falando de pesca hoje em Sorocaba, se falar para mim, eu vou olhar, não faço a menor ideia, liga para o Levi e vai para lá. Sim. Naturalmente, de uma forma natural. Imagina se eu não tivesse essa conversa, eu tive 1 segundo sabendo que ele é especialista ou conhece o tema. Não ia acontecer nunca, o empreendedor ia estar lá batendo cabeça. Então é isso, é um exemplo prático de... Networking, né? Networking, puro networking. Então quer dizer que a gente sabe, na verdade, que para empreender no Brasil não basta ter só uma ideia nova. Para você, Levi, quais são os principais desafios para empreender no Brasil? Bem, essa pergunta também é dolorida, né? Acho que, na verdade, quais são os maiores desafios do Brasil como um todo, na verdade, né? Mas pensando em empreendedorismo, e aí de base científica e tecnológica, mais uma vez, a gente tem um desafio ainda que é a ideia ser realmente boa, aplicável, escalonável, validável, para que a empresa tenha confiança em contratar, para que essa solução entre no mercado e seja utilizada pelo mercado. Você carece um pouco ainda dessa confiança, dessa integração entre os atores do sistema produtivo como um todo. Exemplos, por exemplo, uma solução tecnológica que nasceu numa startup lá em Registro. Como é que uma pessoa lá no ecossistema de Bauru ou de São José dos Campos vai contratar aquela startup que está lá em Registro? Ele não conhece o ecossistema de inovação. Então, se você não tiver esse conhecimento, você não tiver essa integração, esses desafios eles ficam cada vez mais intransponíveis.
Tem um exemplo que eu gosto muito de superar desafios, que se a gente ficar fazendo de forma endogâmica, endógena, só dentro de casa, a coisa não acaba não acontecendo. Uma startup que está lá em Sorocaba tem uma solução tecnológica, um produto muito bacana, trabalhando com encapsulação, tecnologia de ponta mesmo, mas eles tinham uma dificuldade de botar no mercado. E eu tenho uma startup que está hoje dentro do mercado resolvendo solução de problemas de produtores agrícolas, no qual essa tecnologia pode ser incorporada. Mas esse grupo de pesquisadores de ponta lá de Sorocaba não iam conseguir botar a tecnologia no sistema agrícola. A união dessas duas startups fez uma tecnologia chegar ao mercado. Então você tem que ter essa integração, e essa integração ajuda a superar os desafios que nós temos. Além disso, eu acho um desafio forte de usar melhor os instrumentos públicos disponíveis que nós temos para facilitar. Então, sandbox regulatórios são uma coisa que a gente pode e deve estimular, e a interação. Lá em Sorocaba já tem uma interação muito forte com a prefeitura, Campinas tem um ecossistema que é incrível, é muito forte, mas também é um ecossistema complexo, todos os atores são muito fortes, mas que você consegue melhorar as validações, as regulações, para que as tecnologias cheguem ao mercado propriamente dito. Então, você cria oportunidades e que as demandas do setor produtivo cheguem no empreendedor, no pesquisador científico. E aí, mais uma vez, os ecossistemas de inovação são a porta para que isso aconteça. A gente precisa que mais atores entrem nesses ecossistemas para que a gente possa realmente superar alguns dos desafios postos que a gente tem no momento. Vocês querem complementar? Eu acho que complementando mais no sentido do papel da rede, né, da API, aí, dos ambientes de inovação, nós nos juntarmos também enquanto ambientes para demandar, né, e também poder, acho que a palavra é demandar mesmo, né, políticas públicas, né, em conjunto, né, então dizer, olha, o Estado é tudo isso, né, nós temos todos esses ambientes, né, que geram tantos empregos, que criaram tantas empresas, né, então o que a gente pode pensar em conjunto, né, e levar isso para o governo do Estado, né, ou para as prefeituras, né, para que a gente consiga também, juntos, né, buscar aí fomento, apoio, para que esses ambientes cresçam e o próprio Estado também se desenvolva, né. Então, eu acho que não é bairrismo se a gente pensar que cada estado, né, faz isso, e depois a gente se junta enquanto estados fortes também, né, pensando no Brasil, né, então é muito mais fácil, né, a gente enquanto rede API ir conversar com a FAPESP, conversar com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, e pleitear ali, né, alguma política pública, algum apoio, do que eu enquanto Inova, Parque Tecnológico, Unicamp sozinho, ou Levi lá em registro, né, cada um na sua, do que a gente se juntar e levar essas demandas conjuntamente, né? Isso aí, os ambientes tem um termo, uma terminologia, sem ser técnico aqui, mas que fala da quádrupla hélice, né? Que é você conectar governo, universidades, os empresários, as empresas e a sociedade, vamos pensar assim, e fazer isso girar. Então é muito comum existir barreiras dentro desses ambientes. Então, o setor privado, eu não quero saber do setor público. Setor público, não, por que eu tenho que falar com a universidade? Por que eu tenho que apoiar, sendo que eu preciso botar, sabe? Então, sem isso, sem conectar tudo isso aí, é difícil você inovar e você progredir como estado, país, etc. Então, esses ambientes ajudam nessa promoção, de você conectar os pontos. Vou dar um exemplo também legal. Aqui em São Paulo, poxa, existe a febre do patinete. Eu gosto muito desse exemplo, que é o quê? Pô, fantástico, uma baita inovação, patinete elétrico, um processo diferente, pessoas andando aqui, né? Pra lá e pra cá. Poxa, top, legal, mas será que essa empresa, essa startup, pensou que tinha que falar com o setor público, falar com o governo e ver se tinha uma lei que permitia o uso dessa inovação na cidade? Não sei, não tenho O mesmo acontece com o Uber, por exemplo. O Uber está passando isso muito forte. Então, qual foi a interação, a articulação com o setor público, com o governo, peraí, eu posso fazer isso dentro da cidade, né? Ou do estado? Então, essas conexões que tem que baixar esses muros, essas barreiras e ter um pouco mais de diálogo. Então, esses ambientes promovem isso, promovem você conseguir pular essas barreiras, conectar esses ambientes, né? Poxa, tem que ter política pública, tem que ter política de Estado, tem que ter a vontade de todo mundo. Então, sem isso fica muito difícil, né? Então, acho que, mas né, nós somos suspeitos por estar dentro desse ambiente, mas é um país muito rico em ambiente de inovação, muito rico em pesquisa, muito rico, né, em fontes de recursos. É interessante, mas se tem que trabalhar cada vez mais juntos.
É um pouco disso aí. Eu acho importante você trazer, porque a gente vê muito empresários com ideias ótimas, mas tem essa restrição de lidar com o governo do estado, por exemplo. Sim. Então é importante trazer essa fala para gerar conscientização mesmo. E aproveitando, o nosso tempo já está quase terminando, eu quero fazer uma última pergunta. Você falou um pouquinho sobre o futuro da inovação. Como para você é o futuro da inovação aqui no Brasil? Poxa, peraí, mas Quer tomar uma começar aguinha? tudo de novo? 40 segundos para pensar nessa... Olha, eu acredito que o futuro da inovação no Brasil vai ser você ter menos barreiras entre os ambientes, menos barreiras entre os atores, mais conhecimento. Como a gente falou assim, poxa, você não tem um conhecimento na faculdade, você não tem um conhecimento na escola, no fundamental. Então, acho que isso é um futuro que a gente espera para o país, você ter isso já desde da base, assim, as crianças entendendo que pode empreender, pode inovar, que pode ser o que elas quiserem, que a gente tem que pensar de forma mais disruptiva, peraí, não é porque é assim o processo, tem que seguir. Então o Brasil tem muita oportunidade para isso, tem muita forma de você desenvolver isso de uma forma inteligente, mas tem que baixar algumas barreiras e preconceitos entre os ambientes, entre as pessoas e ter muito conhecimento. Então, acredito que o futuro da inovação no Brasil vai passar por um processo muito forte para disseminação e democratização da inovação no conhecimento, que é para todos, todos podem inovar, todos podem criar, todos podem empreender. Então, acredito muito nisso e esses ambientes tem que fazer esse papel. Assim. Então, eu espero que esse é um caminho que siga. Né? Assim seja, né, Mari? Concorda com ele? Sim, sim. Eu acho que muito do que é preciso a gente já está fazendo, né? Nos nossos ambientes aí, né? Então, enquanto universidade, né? Que eu trabalho, eu acho que esse papel de conectar, como o André falou, né? O mercado, né? As empresas com a universidade, ele é fundamental para que a inovação ocorra, né? Nos Estados Unidos, a inovação acaba estando, né, muito ligada às empresas e tal. E no Brasil a gente ainda tem, né, muito a pesquisa ali, né, dentro da universidade e menos dentro da empresa. Então, eu acho que esse papel, ele é contínuo, né, da gente fazer essa conexão entre a universidade e a empresa para que eles vejam ali que tem potencial de desenvolver as coisas juntos, né, tem desafios de alinhar expectativas, porque a universidade tem o seu tempo, o mercado tem outro, né, então a gente tem que alinhar aí um pouco essas expectativas para que isso aconteça, né? Então, eu acho que essa é uma forma. E também, como o André falou aí, né? Eu acho que trazer isso mais para a base também, né? A gente começa a falar sobre inovação, empreendedorismo na universidade, né? Então, acho que se a gente trouxer isso para antes, né? Eu acho que isso é importante também. A gente tem um programa lá na Inova, chama Inova Jovem. Ele acontece para alunos de colégio técnico e ensino médio. E é uma competição de modelo de negócio, então o pessoal forma equipes e eles têm que, a partir de uma ideia própria ou de algo que eles estejam desenvolvendo no colégio, a gente dá toda uma capacitação para eles montarem como se fosse uma empresa. No final, a gente seleciona os 6 melhores projetos para eles apresentarem, tem prêmio e tudo mais. Isso é ensino médio, né? Colégio técnico. E aí, nossa, tem projetos muito, muito interessantes, né? Que você fala, nossa, não imaginei, né? Que um aluno ali, que às vezes com 14, 15 anos, né? Acho que há 2 anos atrás teve uma edição que quem ganhou foram meninas de um colégio em Ouro Preto. E elas desenvolveram uma pulseira que vibrava quando um bebê chorava para mães surdas. Porque elas vivenciaram ali uma situação de uma mãe que tinha perdido a guarda do bebê porque ela não ouvia o bebê chorar, né? Então, é um negócio, né, uma baita inovação e que você já está plantando essa sementinha lá atrás, né? Então, talvez, acho que o futuro esteja atrás, né? Nas gerações que estão por vir estão aí, chegando né? aí. Eu acho que é isso. E você, Levi? Eu acredito que, assim, primeiro a integração mais robusta, isso é, sem dúvida nenhuma, um enfoque. E aí desenvolver programas, aí o governo vem tendo uma ação, a gente teve no último, a gente tem o SPY, o Sistema Paulista de Ambiente de Inovação, que é uma política pública do governo do estado, que focou os últimos 10 anos dela, de existência dela, em estruturar os ambientes de inovação. Eu acho que agora a gente está passando uma fase mais de profissionalizar a inovação ser algo que você tenha realmente pessoas vivendo de inovação,
há 10 anos atrás, um diálogo desse aqui era quase inimaginável no estado de São Paulo. Pessoas vivendo e trabalhando exclusivamente com inovação sem serem empreendedores inovadores na prática, sofrendo. Então, você profissionalizar essa inovação é um passo fundamental e eu concordo com a Mariana também de levar isso para a base. Isso está cada vez mais cedo, começando com os jovens, é uma necessidade urgente para que isso não seja um choque no futuro, não tenha que aprender na hora que defender o doutorado e não sabe o que vai fazer da vida, e aí a inovação surge com a inovação de, meu Deus, temos que fazer alguma coisa agora. Não, algo um pouco que já venha de berço, já venha da criação dessa pessoa, essa possibilidade dele ver na universidade, no conhecimento científico, uma porta que ele possa criar um novo negócio, criar uma nova oportunidade. Quando eu cheguei na secretaria, o Varram me fez um desafio. Levi, o que você pensa? O SPY está fazendo 10 anos. Meu primeiro desafio lá foi organizar um evento de 10 anos do SPY. O que você imagina para os próximos 10 anos? Respira fundo, mas você olha, estruturamos. Temos agora operacionalizar, profissionalizar, integrar. Isso está acontecendo agora fortemente. E aí daí sair a modelagem que vem dessa integração com os múltiplos atores. A gente não vai fazer isso sozinho como ambiente de inovação. Então a gente precisa dos atores entrando cada vez mais dentro desses ambientes. Aí tem um exemplo que eu vou falar rapidamente no IPT. A gente tem o programa IPT Open lá, que o Centro de Inovação das Empresas, várias empresas se instalam dentro do Instituto Público, o IPT é uma empresa pública, e ali estão surgindo novas soluções disruptivas. Então você tem programas novos surgindo e isso é um avanço na profissionalização da inovação. No estado de São Paulo é um programa único e o próximo passo que a gente vai querer trabalhar é a integração ainda mais forte com os ambientes de inovação. Então virou uma vitrine, as empresas estão dentro, vêm as soluções tecnológicas, vêm as startups, isso está acelerando o processo de inovação abruptamente. Então, acho que isso é uma coisa que a gente quer compartilhar com todo mundo e criar novas oportunidades com esse design. Eu acho que o caminho vai estar por essa integração mais robusta que a gente está construindo e desenhando. A rede API também é um bom exemplo para isso. Muito bom, gente. Dá para a gente falar aqui por várias horas, né? Porque assunto é o que não falta. Mas o nosso tempo já está acabando. Então, eu queria que vocês deixassem aí o contato de vocês, o @, das redes sociais. Caso alguém que esteja assistindo queira entrar em contato, podem ficar à vontade, viu, Mari? Tá, ok. O nosso é @InovaUnicamp, tudo junto. E por ali vocês conseguem ter acesso a todos os eventos, né? Todas as atividades aí que a gente está desenvolvendo, né? Então, espero que o pessoal siga aí as redes sociais, né? E eu fico à disposição aí também para quem quiser conversar, só me procurar lá no LinkedIn, Mariana Zanata Inglês. Ótimo. E você, Levi, aonde te encontrar? Levi? André. Calma, estou falando com o André. André, onde te encontrar? Ó, tem vários, vou passar